aí, DRers, tudo bem? Bom, sejam bem-vindes, ou bem-vindas, ou bem-vindos. Não tem problema não, amor. Não importa a nomenclatura, o que importa é que você está aqui. E a gente vai falar sobre um lance muito interessante hoje. Eu sou a Tetê Ribeiro, muito prazer. E eu quero saber de você, vamos conversar, nossa DR. Você está conversando com um ser que mora dentro de você, um órgão, na verdade, que mora dentro de você, que se chama cérebro? Está ouvindo o que ele está dizendo? Pois é, você sabia que ele conversa, né? Não só ele, mas todas as partes do corpo. E mais, dia 22 de agosto foi o Dia Mundial do Cérebro. E aí a gente falou naquele dia, nós vimos mensagens e reportagens e matérias sobre a saúde desse órgão tão importante nas nossas vidas. E é claro que eu não ia deixar passar despercebido, né, esse assunto aqui, até porque eu amo esse negócio, gente. Desculpa, gente. Hoje a gente está aqui recebendo o neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia, Dr. Marco Aurélio Fraga Borges. Olá, doutor, como é que tá? Eu estou ótimo, super em paz. E um prazer estar aqui com você e com vocês, né, para poder a gente falar um pouquinho sobre o cérebro. Agora você fez um comentário assim, você conversa, né, com esse órgão que está dentro de você. Eu não lembro qual filósofo, se foi iluminista, né, se foi o Descartes, que falando dessa divisão, né, do cérebro com o corpo, como se fossem duas entidades diferentes. Depois eu vou dar uma procurada Mas para poder. provavelmente sim, ele separava a razão da outra parte, digamos assim, né? Aí eu fico pensando assim, pois é, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente não pode separar ele do corpo, não. É tudo Não pode. muito junto, tudo muito integrado. E para um e para o outro, né? Tá funcionando bem, eles têm que estar mantendo essa integração, né? Um trabalha pelo outro. Por isso que é tão essa ligação de você cuidar. Se você está cuidando do seu corpo, né? Do seu espírito, que for, né? Você vai estar cuidando do seu cérebro e vice-versa. Por que eu fiz essa brincadeira? Você assistiu àquele documentário da Celine Dion? Não, não vi. Maravilhoso, Não, e é um maravilhoso. baita de um defeito que eu tenho, porque assim, tem o filme Alice, não tem? Sim, sim. Sabe, eu assim, Dizem que é lindo. adoro meu trabalho, gosto muito do meu trabalho, assim, me identifiquei como nada nessa vida sem o meu trabalho, mas às vezes momento de lazer, eu gosto assim de ver coisas assim, completamente aleatórias e tal. Claro. Aí o que acontece? Quando fala, é um filme sobre doença de Alzheimer, por exemplo, no caso da Alice. Eu falei assim, tá, mas realmente, assim, é um defeito, preciso ver isso também nos meus horários de De lazer, vez em quando justamente. você É, vê, não precisa ser justo. aquela coisa não, eu vou Ela ver tem que toda ver. terça-feira às 5h40, tal, né. Porque e assim, Uhum, no documentário da Celine, ela uhum, fala a Celine, Celine Dion, gente, conhecida uhum. mundialmente, né, ela tem a síndrome da pessoa rígida, vou falar Então, no nome em português, não vou falar o inglês. é o Steve Person Steve Syndrome. Person Syndrome, Uhum, né? Então, e aí no início do documentário, vou dar um cadinho de spoiler só, ela fala o seguinte: há 17 anos, os primeiros sinais surgiram há 17 anos. Então, quando ela sentia um espasmo em determinada parte do corpo, ou ela sentia sabe, que o aparelho vocal dela estava dando uns espasmos. Por isso que ela não consegue cantar, gente. É porque não dá, ela não consegue. E travou justamente a parte que ela mais lida, que é a voz. Ela gosta de dançar, ela gosta de correr, ela é uma showwoman, né? Mas por isso que eu fiz esse trocadilho, porque, poxa, eh, às vezes a gente tem tantas coisas acontecendo no corpo que a gente não para ouvir. A gente não para falar: "Mas por que eu tô tendo isso? Poxa, mas se é espasmo, né, tá repuxando aqui, o que que pode ser? Vou no neurologista? Vou em tal lugar?". Enfim, a gente tá cuidando desse cérebro, a gente ouve esse corpo que muitas vezes, né, pode ser algum sinal do cérebro relacionado a um monte de coisa. A gente tá ouvindo? Sim, não, e é interessante. Eu lembro na época da faculdade, um professor da psiquiatria falava assim que se você estiver escutando alguma parte do seu corpo, corre porque deve ter alguma coisa errada,
né? Porque ele não fica conversando com você, digamos assim. Seu coração... Maravilhoso. Se você tá sentindo, nossa, tá prestando atenção no seu coração, tá prestando atenção no seu pulmão, na sua barriga, tem alguma coisa errada, né? E é interessante que a gente fica pensando assim, quando tudo tá no seu perfeito funcionamento, a gente simplesmente vai seguindo a nossa inércia, né? De cumprindo as nossas rotinas, porque realmente está tudo funcionando de forma perfeita. E nesse comentário que você, numa coisa que você comentou a respeito da Celine Dion, são 17 anos, né? Quando a gente fala de doença neurológica, tempo é uma coisa muito importante, porque não são 17 anos tranquilos. Imagina os 17 anos de uma vida saudável que foram tirados, Uhum, certo? uhum. Uma doença oncológica grave, um câncer grave, né? Às vezes o tempo de vida da pessoa é muito curto, apesar de ser sofrido e tudo mais. Ou um câncer tratável, que foi tratado, também acaba que, por mais que tenha um acompanhamento longo, o período que aquela pessoa vai ficar sem trabalhar, sem produzir, sem viver a vida com qualidade, talvez às vezes é um período, às vezes não tão longo também, é um período curto, não vai chegar a esses 17 anos. E quando a gente fala em saúde do cérebro, o, a maior preocupação nossa é porque as doenças neurológicas são é o conjunto de doenças hoje em dia que mais roubam anos de vida saudáveis das pessoas. Seja no caso da Celine Dion, seja no caso da Alice, né, que nós Uhum, conversamos do filme. Então, o tempo de vida acaba de ser um período muito prolongado, só que é um tempo de vida sofrido, é um tempo de vida sem qualidade, né? Então eu tenho, pelo fato de ser o que mais rouba, não é só o absoluto de cada pessoa, é no conjunto. Então, mais do que todas as outras doenças. E aí você imagina, certo? Uma pessoa, digamos aqui, a idade média para o primeiro AVC no Brasil é em torno de 65 anos. Na Europa já é 75. Se a gente estica isso, eu vou ter uma pessoa de mais 10 anos em média vivendo com qualidade de vida, certo? Então, quando a gente começa a alertar sobre essa questão das doenças neurológicas, é porque ninguém tem noção do volume, ninguém tem noção da quantidade. E essa coisa, os 17 anos de uma vida que poderia ter sido naquele momento. Claro que no caso da Celine Dion é uma doença autoimune, certo? uhum. Que, infelizmente, ainda tem um diagnóstico difícil por conta de vista de custo, mas que hoje a gente já consegue fazer esse tipo de diagnóstico aqui, né? Já é mais acessível, né, para se fazer, mas mesmo assim ainda é caro. Mas o duro é o que que eu posso fazer, o que que eu posso mudar na minha vida e de quem está do meu lado para justamente não viver esse tipo de coisa mais cedo. Porque às vezes uma doença autoimune, eu posso ter uma esclerose múltipla, por exemplo, que tem um volume absurdo quando a gente fala em Europa e Estados Unidos, são os países do hemisfério norte, comparado com a gente ainda, é, é um volume de gente muito grande, gente muito nova, 20, né? Tem criança, tem adolescente que tem, mas em média, aí, principalmente mulher dos 20 aos 40 anos. Imagina uma doença dessa não tratada, quantos anos de vida roubados? Exato. É isso que eu fiquei pensando também, Uhum. né? Porque veja bem, a mulher é milionária. A mulher tem uma grana e um tempo, sabe, um tempão para diagnosticar essa doença. E essa questão, né? Outra coisa que eu fiquei pesquisando é que ela tinha isso na carga genética dela. Né, não é uma coisa que é transmissível de uma pessoa para outra, tipo, como uma gripe nesse sentido. Mas ela tinha isso na carga genética dela e algo aconteceu, aí eu pensei: "Será que foi a morte do marido?", né, não sei, que foi né, foi um absurdo aquilo que aconteceu, né, no sentido de: Uhum. "Gente, como assim?". Mas, né, a vida termina assim, gente, com o fechar É. das cortinas. Talvez tenha sido a morte do marido, não sei, mas algo abriu o quadro com uma intensidade enorme, né. Uhum. Ainda temos 2 pessoas para 1 milhão. Não sei como é que é essa taxa de incidência aqui no A Brasil. incidência na síndrome do homem rígido, né, da Stiff Person Syndrome, eu não sei exatamente. São doenças que são muito raras. Doença autoimune, no geral, e essas encefalites, né, normalmente elas são muito raras. Eu mesmo, de consultório, só tenho um paciente.
né? Eu lembro que na época da residência eu tive mais um e um colega meu recente teve um outro diagnóstico. É um anticorpo chamado anti-GAD65, que você faz esse diagnóstico. Então, assim, mas é muito, muito raro, né? Então, só que a gente tem outras doenças autoimunes, dentro da neurologia mesmo, que tem um volume ainda muito maior. Como você comentou, A a esclerose esclerose. múltipla. Aí, o que é interessante, né? Você pensa assim, eu já tinha na minha carga genética, certo? Vamos usar Uhum. esse termo que eu acho que talvez fica mais fácil. E às vezes a gente vai fazer uns comentários e, pelo amor de Deus, assim, às vezes só pra. Eu adoro levantar uma polêmica. Não quer dizer que é o que eu acredito, tá bom? Então, bora. Mas assim, não quer dizer que eu acredito, porque na verdade às vezes eu nem tenho uma opinião formada sobre isso pra ter para falar assim, eu tenho razão ou eu tenho uma certeza. Não, né? Imagina. Digamos que eu tenho essa facilidade no meu gene para desenvolver uma doença autoimune, certo? Você Uhum. não. E aí, estamos nós dois. A gente não brincou na Terra, certo? A gente ficou isolado numa pandemia, não tomou sol. A gente se entupiu de ultraprocessado e às vezes até Nossa. abusou um pouquinho no álcool, certo? Né? Esse talvez é um ambiente dentro de um corpo, certo? Que eu tô lá vivendo aquele ambiente e conforme aquele ambiente eu tenho um gene que estava lá inativado, aí ele é ativado, certo? Ele estava lá, quieto. Mas aquele ambiente que eu estou vivendo de baixa exposição ao sol, de isolamento, de alimentação inadequada, comendo muito processado e ultraprocessado, não fazendo atividade física, certo? Esse normalmente é o ambiente que eu acabo desenvolvendo, às vezes, essas doenças autoimunes, certo? Por que que eu falei da polêmica? Vou dar um exemplo. Eu vi esses dias uma colega postando, né? Tem gente que posta assim hoje a vida Ai, os inteira. posts, não É, é? aí ela falando assim, gente, olha só, a minha pediatra falou que não é pra ninguém visitar antes dos 3 meses. Assim, eu vejo muita recomendação isso hoje em dia nesse jeito. Aí eu fico pensando assim, ah, será que isso realmente é bom, né? Ou aonde talvez está o equilíbrio disso? Será que tem que ter esse rigor mesmo, 3 meses para poder começar a receber uma criança começar a receber visita? Saberá que isso não interfere na imunidade? São coisas que a gente precisa saber. Por quê? Né? Eu não tô falando que eu concordo nem que eu discordo, mas eu acho que Uhum. a gente tem que perguntar, tem que se perguntar, tem que levantar esses questionamentos. Porque onde esse tipo de coisa me contribui nas minhas alterações imunológicas que eu vou desenvolver uma esclerose múltipla, por exemplo. Entendi, Entendeu? entendi. Certo? Onde que eu não pisar, colocar o pé no chão, né? Eu posso desenvolver alguma coisa desse jeito. Eu lembro, né, um dia, na piscina com um menorzinho, e criança, você já sabe, né? Bebê, põe tudo na boca. Tinha um cocô de pombo, né? Aí Desculpa. ele pum, colocou na boca. Aí eu só falei assim, santo e leite materno, santo IgA, a imunoglobulina que tem no leite materno. Tomara que isso proteja. Não aconteceu nada, entendeu? Mas eu falo assim, são exposições que a gente tá no dia a dia, que assim, é claro que o saneamento é importante para diminuir um monte de doenças. Mas espera lá, tem coisas que é da natureza que a gente precisa e que talvez isso interfere. E quando a gente fala assim no sentido de questionar, né? Não estou falando o que é certo e o que é errado, mas no sentido de questionar, será que eu ter um equilíbrio Hum. nisso não me interfere na frente no desenvolvimento de uma doença imunológica, como esclerose múltipla? Eu lembro de um paciente meu Deus, o menino ficou trancado. Quando eu falo menino, mas assim, 20, tinha o quê? Na 19 na anos? época da pandemia? É, pós-pandemia, assim. Hum. O pai dele tinha esclerose múltipla. E eu lembro que esse rapaz, eu lembro de vitamina D, tava assim, dele tava, sei lá, 7, 8, que é assim, um número muito lá embaixo, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, esse menino fazia atividade física, jogava bola, tinha acabado de começar, ia começar a faculdade, ficou tendo aula online, certo? Não, a família dele muito nessa pressão da questão da pandemia,
ninguém saía pra nada, né? E o menino acabou desenvolvendo uma doença. Então, o pai já tinha provavelmente, como essas doenças são de suscetibilidade genética, né? Então já teria uma facilidade. Então, assim, onde será que a gente poderia ter entrado para prevenir isso aí? Entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, Uhum. né, uma pessoa que tem uma característica genética, por exemplo, né, eh, o ideal é ela ter o máximo de uma vida saudável, Perfeito. né. E a gente tá falando de doença autoimune, né? Autoimune. Vou dar A um. gente tem que fazer o parêntese, né, É, doença autoimune. isso. Vou dar um outro exemplo, né? O que é o ambiente não transforma, às vezes, a facilidade de desenvolver uma doença ou não. Um paciente de Morrinhos, ele chegou no hospital por conta de um AVC, certo? E tinha uma alteração numa artéria, assim, quase fechando dentro do cérebro, por placa de gordura. Quando a gente foi ver, esse homem tinha carótida de um lado, subclávia, Hum. até as artérias intestinais dele estavam assim fechando por conta de aparentemente placa de gordura. Eu lembro até de fazer uma biópsia, falei, gente, isso aí deve ser uma inflamação, alguma coisa assim. Foi lá, fez a biópsia, era placa de gordura. Foi colocando stent para um lado, stent para o outro, né? O que aconteceu? Hã. Pelo amor de Deus, para de fumar. Depois que ele Ah, parou de fumar, pronto, foi impressionante. Esse homem não colocou, não precisou de fazer nenhuma angioplastia nova depois que ele parou de fumar. Ou seja, o caramba. ambiente, que era o cigarro, influenciando a doença aterosclerótica dele, né? As placas de gordura dele. Então, a gente vê que nas diversas doenças neurológicas isso tem relação, né? Da mesma forma, aí você vê, por exemplo, hoje a gente vai entendendo, vai compreendendo pelo menos um pouco mais das relações. Então você pega é, demência, certo? E, gente, demência e sequela de AVC vão ser, assim, já, digamos, isso é projetado pela OMS, vão ser os grandes vilões no sentido de incapacidade, né? Hoje, AVC já é a principal causa de incapacidade no mundo, mas vão ser mesmo os grandes vilões de incapacidade até 2050. Quantas demências são? Só pra gente Não, entender. demências eu tenho as mais variadas, né? Então, por exemplo, você pega Alzheimer, é um tipo de demência. Você pega demência frontotemporal, já tem várias demências dentro desse Hum. conjunto de demência frontotemporal. Né? Uma dessas que ficou famosa recentemente é do Bruce Willis, né? Que é a Sim, afasia sim. progressiva primária, faz parte desse conjunto. Eu tenho, por exemplo, doenças infecciosas que podem levar à demência. HIV, sífilis, né, que voltou muito, com muita Voltou. força principalmente depois dessa retomada do HIV. Às vezes eu tenho doenças nutricionais que podem evoluir com quadro demencial, como por exemplo uma deficiência de vitamina B12, né, que é um caso, é um quadro tratável, acidente, né, a própria esclerose múltipla que a gente estava conversando há pouco. Então, assim, qualquer alteração cognitiva, um trauma que seja, né? Uma alteração cognitiva, cognitivo é o quê? Eu perdeu a memória, ou a capacidade da linguagem, capacidade do reconhecimento, do cálculo, do planejar, do executar. Qualquer perda de uma dessas funções, eu caminho para um quadro que a gente chama de demência, né? Então, por Uhum. isso que eu tenho as mais variados tipos. É claro que a mais comum de todas é o Alzheimer. E Que são, é perigosíssimo e assim, gente, olha, eu sempre penso nesse Alzheimer. é, Chega perto de mim não, moço. e eu falo, o pior do perigoso é é o sofrido, né? Igual a Hum, gente falando, Celine Dion, 17 anos. Imagina você com um paciente com Alzheimer, com 8, 9, 10 anos em casa, nossa, é. né? Só quem tem dentro de casa sabe o tanto que é sofrido você cuidar. Ainda mais quem tá vivendo a doença, sabe? E então por isso eu falo assim, doença neurológica, ela é muito sofrida. Então por isso que a gente tem que Tem que cuidar, combater. né? A gente tem que combater. E a gente começa a combater igual eu falei. Talvez lá de quando eu coloco meu pé no chão, quando eu sou criança, certo? Né? Então tem coisa. Eu tava num evento agora que eu achei muito legal assim. Que a gente tem que extrapolar. O que eu posso fazer para poder cuidar? Essa é a ideia do que a gente fala do saúde do cérebro, do brain health, né? Tudo que a gente puder pensar, extrapolar, que pode ajudar para mudar esse cenário. Aí numa palestra,
sobre, eh, fatores de risco, alguns fatores de risco doença neurológica, por exemplo. Aí uma discussão que a gente já tinha, que era sobre escolaridade e sequela de AVC. Quem imagina que isso influenciaria? Quanto maior ou menor? Quanto maior a escolaridade, menor o Caramba! risco de você ter uma sequela cognitiva do AVC. Olha, então vamos estudar, vamos destrancar a matrícula lá da faculdade bem, vamos para a EJA. Ah, não fiz, Uhum. vamos para a EJA, Isso, tá mas é isso vendo? mesmo. Bora. Que já diminui o risco de um quadro demencial, a gente já sabe, de um Alzheimer, por exemplo, né? Agora, por exemplo, até diminui o risco de uma sequela num AVC. Então, imagina, aquele paciente no Nossa. Brasil que tem o AVC aos 65, se por melhora dos hábitos de vida ele tivesse aos 75. Aí, detalhe, a sequela que ele ficaria, além dele aprender o que ele tem que ir rapidamente para o hospital para ser tratado, por conta de escolaridade, uma sequela que poderia ser X, ficou uma sequela metade daquele X. Menos anos de vida saudáveis roubados. Isso não significa, no final das contas. Mas veja bem, hoje, doutor, eu acho que até acho, e tô aí lutando contra a onda, contra a maré, Ai, porque a gente pode tem. chamar de Marco Aurélio, Ah, tá. por favor. Marco Aurélio, viu? Aham. Fiquei amiga agora do médico. Marco Aurélio, Ah, porque veja bem, tudo é compre isso, peça isso, muita coisa é ultraprocessado. Até o que você acha que não é ultraprocessado. A uhum. gente estava falando para os meninos lá de casa esses dias, né? Olha, todo ultraprocessado é aquele alimento que passa por um monte de processos. Então, o ideal é a gente pegar o máximo que você vai fazer, pegar a banana e descascar. Sabe? Então, desembalar menos e descascar mais. Perfeito. Algumas coisas, comer com casca. Vamos treinar a comer com casca. Uhum. A cenoura, isso e aquilo. E aí, quando você decide ter esse tipo de comportamento, gente, é difícil demais. Por quê? O que é descascável é caro. É mais Uhum. caro do embalável, né? Qual é a sua sugestão, né, como neurologista, e a gente está falando aqui sobre a saúde do cérebro, para a gente fugir disso, do ponto de vista de um médico que recebe as pessoas no consultório. Porque às vezes a gente fala nas redes sociais, gente, ó, vamos fazer isso. Não vou, porque não sei o quê, uma coisa. E eu nunca vou esquecer, gente, os meus avós. É porque a gente não tinha internet, né, como a gente tem hoje, mas na minha adolescência, eu lembro que eles viviam comprando aquele, macarrão lamen, vocês sabem qual é, Uhum. e aí tinha dia que eles não queriam usar o temperinho, que é uma bombinha, né, uma bomba relógio Isso. aquilo no nosso organismo. E aí eles faziam estoque, gente, de de Tempero. de tempero desse negócio aí que você sabe. E aí fazia, e aí usava o tempero deles, que eles achavam que era mais natural ou mais saudável. Na verdade, era mais saudável no sentido de não ser um ultra mega bomba processada, mas o lamen estava por lá, né. E de vez em quando eles queriam tomar, fazer uma sopinha e usar justamente aquele tempero lá do, macarrãozinho lamen. Como é que faz para não é para ir contra ou, sei lá, mudar isso do jeito que tá. Olha, é muito complicado, É muito complicado, mas é por isso, mas é assim, possível. começar de algum lugar tem que É, começar. Por isso que, assim, toda essa conversa sobre isso, para você ter uma ideia. Então, partiu da Federação Mundial de Neurologia, certo? Aí eu tenho mais 5 grandes entidades ligadas, principalmente a Academia Europeia de Neurologia e a Academia Americana. Então, sim, na Academia Americana já tem uns 2 anos seguidos, uns 3 anos seguidos, que é assim, são aulas de plenária. Plenária normalmente, assim, das principais aulas que você tem dentro do evento, né? Então, são aulas de plenária sobre o que fazer para poder mudar essa saúde do cérebro, que envolve, então, desde medidas que a gente chama de proteção, de prevenção, até políticas públicas nesse sentido. Então, a gente estava falando aqui de educação. Educação tem que ser uma política pública. E tem que ser uma política pública porque o resultado não é só ter uma população.
eu não estou enxergando só a população bem educada. Não, eu estou enxergando uma população, certo, que do ponto de vista de saúde também, tá certo, vai ter seus benefícios, né? Quando eu falo em política pública, por exemplo, cuidado de hipertensão arterial, cuidado do diabetes, a questão sanitária, né, o saneamento. Então, quando a gente leva tudo que a gente entendeu, compreendeu do que é importante para o cérebro, então a gente vai lá trabalhar em relação à saúde pública. Em relação à alimentação, da mesma forma. Vou dar um exemplo. Ah, vai virar lei diminuir metade do sódio dos refrigerantes, por exemplo, ou das bebidas açucaradas. Na verdade, assim, qualquer bebida açucarada, se é refrigerante ou suco de caixinha, tá certo? É, É bebida açucarada é, do é. mesmo jeito e tá lá. Tem um artigo chamado Global Burden Stroke Disease, né, que é sobre os principais fatores de risco de AVC, tá lá, o 16º item da lista, bebida açucarada, né? Eita. Coca-Cola, suco de caixinha, não sei o quê. Ah, não vende suco de caixinha nas escolas. Isso é uma política pública. Então a gente já está contribuindo de alguma forma, certo? Diminuir o sódio de tal alimento. Isso já é uma política pública, né? Eu não sei se pode falar aqui, mas o dia que parar de vender fandangos, esquece. Eu vou ficar habilitado. Eu Mas vi assim, aham, um Sara. vídeo, você já viu um vídeo do telescópio que mostra os bichinhos? Gente, eu não posso ver isso não. Eu sei que tudo tem bactéria, tudo tem os Tem, mas quem negócios, disse que isso faz mal? né? Tudo Aham, tudo. tem, né? Aí fala Mas assim, esse aham, salgadinho que você falou, aham, tinha um bichinho que fazia. aham. Não, Deus que me livre. Por isso que é bom a gente, por isso que a gente nem enxerga, porque senão nem comia. Mas imagina, assim, por exemplo, tem coisas assim que a gente é muito assustado. Tem gente muito assustado com esse negócio do vírus, da bactéria. Tipo, o intestino nosso, 2/3 das nossas fezes é bactéria, tá certo? E ele é repleto de bactéria no nosso intestino. E elas têm um monte de proteção. Lembra a história da esclerose múltipla? Sim, sim. Pois é, 2017. Eu lembro que tava lá na conferência lá da Academia Americana. Aí foi uma das aulas da plenária. É, flora intestinal, certo? E esclerose múltipla em criança e adolescente. Eita, E aí Jesus. foi interessante, mostrando o perfil de bactéria que você tinha no intestino de criança e adolescente que tinham esclerose múltipla e que tinha uma esclerose múltipla mais agressiva, e o perfil de flora bacteriana que tinha em esclerose múltipla com uma forma menos agressiva, certo? Então tem diferença. E o que faz essa diferença é justamente o tal dos processados e ultraprocessados. Então, a bactéria pode ser uma coisa boa, tá ali dentro por um bom motivo, tá certo? E ajuda numa proteção, né? Da mesma forma, né? Então, por exemplo, a gente fica lá preocupado com os vírus, e o tanto de, digamos assim, material genético viral que a gente tem, que sobrou no nosso organismo de vírus aí, que ficou inativado, essas coisas, a gente chama de flora viral hoje em dia, né? Não é que isso faz mal, isso faz parte do nosso Da dia a dia, gente. da gente, né? Uhum. né? O tanto de bactéria que a gente tem na pele, você pode ter certeza que ela está tendo alguma função aí, entendeu? A gente aprender do ponto de vista de educação que eu tenho, cortei, tem que lavar a mão, vou ao banheiro, tem que lavar a mão, isso é importante do ponto de vista sanitário, certo? Mas aí eu tenho que não olhar para a bactéria só olhando, vendo o lado ruim, tem um lado bom, né? E Uhum. essa interação é muito mais antiga do que a gente sabe, imagina, né? E deve ter um motivo para isso, certo? Com Para certeza. proteger de alguma forma. Quando a gente fala Uhum. de comida, o que que a gente, não só de comida, mas você já falou, olha, já deu pista. Álcool não é bom para o cérebro, Não. né? Então a comida é muito gordurosa, a comida ultraprocessada também não, o cigarro também não é bom para o cérebro. O que mais a gente faz que acaba atrapalhando esse órgão tão importante? E que, claro, gente, o corpo inteiro sofre, né? Como um todo, é óbvio. Mas especificamente o cérebro. Eu posso dizer que é o painel de controle igual que nem divertidamente, é o painel de controle de todo o corpo? Com certeza, sim, né? É um painel de controle, sim. Tanto é que a gente tem até os. Lembra quando a história do estado vegetativo, né? Então, não é a parte superior do cérebro não está comandando, mas às vezes a parte inferior do cérebro está lá comandando o resto
Entendi. o funcionamento do coração, o funcionamento do intestino, do pulmão, tudo Caramba. bonitinho, né? Apesar, digamos assim, o pensamento não tá funcionando Funcionando. mais, né? Então, a parte inferior, sim, às vezes está funcionando e mantendo tudo. Então, ele é um grande painel de controle mesmo. E ele, assim, as entradas que tem através dele, né, que eu acho que assim, que nos ajudam nessa construção de pensamento, construção de ideia, ele é o grande maestro de tudo, né? E tem que cuidar bem. Com certeza. E por isso que cuidar bem é ter todas essas ações, né? Evitar as doenças. E assim, quando estava falando em relação aos alimentos, né? Os alimentos são os grandes, assim, digamos, eu tenho muita relação de alimento e grandes doenças degenerativas, né? Ou crônicas, vamos colocar as doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes e doença aterosclerótica. E essas doenças são doenças que interferem diretamente no cérebro. Só que assim, pessoal, hoje em dia também é aquela coisa, né, do condena, igual a gente falou da visita da criança, né, fala, carboidrato é o vilão do cérebro. Coitado do cérebro, Não, se não gente, não tiver... é energia? Pois é, coitado do cérebro, se não tiver um carboidrato lá, nem funciona direito, né? Integral ou Aham. não integral? O integral, ele é menos processado. Então, se você puder ter esse, digamos assim, esse privilégio de poder comer um alimento mais integral, né? Que seja, que seja mais integral. Então, significa que ele é menos processado, normalmente. E, assim, qualquer coisa, né? O que eu tenho que tomar cuidado são realmente com os excessos. Isso que leva a essas doenças crônicas. Agora, quando a gente fala do álcool, não vou mentir, eu gosto de um vinho, né? Uhum. Uma carne, né? Ou, né? Aquele negócio todo. Só que socialmente falando, o álcool, ele não é colocado dessa forma. Então, tipo assim, olha, beba aí 2 taças de, como é que é? 200 ml de vinho. Ah, porque 2 taças de vinho é bom para dar uma relaxada. Gente, você vai entorpecer o cérebro, né? Então, Uhum. gosto, mas não posso, né? É justamente, até, assim, interessante isso, né? A gente tem uma recomendação do que seria um consumo saudável, em torno aí de 100 gramas de álcool por semana, certo? 100 Aí, gramas? dá mais ou menos aí Uau! umas 6 long necks, né? Deve dar umas 6, 7 long necks na semana. Gente, é muita coisa. Por semana, né? Mas é muita coisa, Aí, gente. olha só, Ai, tem meu uma Deus. publicação de mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, certo? Falando sobre uma deposição de ferro, né, no cérebro e mostrando que talvez metade desse consumo pode já estar sendo suficiente para talvez provocar algum tipo de dano, Ai, meu entendeu? Deus. Eu falo assim, tem gente que não pode tomar um copo de cerveja que ele se transforma. Essa pessoa, o álcool é completamente venenosa para essa pessoa, né? Quando eu falo se transforma, é o sentido fica agressivo, sabe? Muda o comportamento, né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com que às vezes o midiático aí de é bom, não sei o quê, talvez assim não seja tão bom, né? E a gente tem que ter moderação mesmo nesse tipo de consumo. E aí coloca lá na propaganda, beba com moderação, né? A Uhum, questão é, a pessoa sabe o que é ter moderação, como uhum, é beber com moderação. A gente precisa falar sobre isso também, né? É importante que a gente fale. Uma outra coisa, mas eu vou falar de outra bebida, uhum. mas eu acho que essa pode. Água, né? Já sequei aqui meu copito. Bebemos água o suficiente? No geral, que eu vejo, não, certo? Com conversa de consultório todos os dias, o que eu vejo é não. E quando você pergunta assim, você toma muita água? Tomo bastante. Ah, é? Quanto? Quanto? Ah, eu devo tomar aí 1,5 litro por dia, né? No geral, a gente infelizmente vê isso. O consumo de água, ele não, no geral, não é bom. Mas assim, geralmente a gente tem. É verdade que tem consumo, por exemplo, você bebe quantos? Em média, 3,5 litros por dia. 3,5 litros, gente. Pensa. Só que ele, como é que dá para saber quanto você bebe e quanto eu bebo? E quanto o Thiago bebe? E quanto a Eu, Stephanie bebe? eu meço, né? O IMC? Não, Ou não, nada a ver? garrafinha.
Então, Ah, é? eu tomei tanto disso durante o dia. Normalmente, à minha tarde, eu tomo mais uma ou duas, tem uma garrafa grande lá que eu faço. Gente, mas e assim, eh, geralmente as pessoas cravam 2,5 litros. É, 2 Se litros beber 2 2 litros, litros e meio fica tá uma bom, coisa tranquila, tá uma coisa boa. fica bom. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que, comparada à minha amiga que está me vendo ali do outro lado, que de repente faz crossfit, né, Uhum. nós temos práticas diferentes, porque a minha parada é yoga, né, não é crossfit, gente, não vai rolar esse negócio. Acho bonito, acho lindo, acho fantástico, mas não vai rolar comigo. Existe diferença de água para uma e para outra, porque ela malha mais Ah, pesado que o eu? consumo, né, se tiver um consumo maior, tem uma coisa que a gente chama de perda insensível, né, que é essa perda na respiração, né, e tudo mais, suor, não é aquela que eu tô indo lá urinar. Então, se a pessoa faz uma atividade física mais intensa, pesada, provavelmente essa perda insensível dela é maior, ela vai precisar de um consumo maior de líquido, com certeza. Ah, aí eu lembrei uma coisa muito interessante, porque às vezes eu coloco umas 3 garrafinhas pro menino, pro mais velho, sabe, de 600 ml, e falo: "Ó, bebe todas", e não chega. Aí ou ele não bebe, ou ele bebe tudo uma vez, né, mas também não dá, né, tem que ser regular, tem que ser esparçado ao longo do dia. Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa fala o seguinte: "Bom, agora eu vou beber 2 litros d'água", né. E tem também o povo das águas matinais. Não sei se você já viu essa modinha de internet. Colore a água. Você já viu isso aí? Já vi. Ah, eu quero morrer com aquilo. Mas assim, não, não quero morrer não, não vou perder minha vida por isso, De jeito nenhum. jamais. Aham. É bobeira de vocês que fazem. Aí, a pessoa vai e colore a água, e saboriza a água, aquela coisa toda, e vai e bebe, enfim. Modinha por modinha, pelo menos é bom beber água colorida e saborizada do que não beber nada. Com toda certeza. Melhor você tá tomando, né. E saborizado, às vezes coloca lá o limãozinho, coloca lá a frutinha, sei lá o que for, tá ótimo. Só não precisa Hum, ficar colocando corante, não, gente. pelo amor de Deus, né. Não, por favor. A gente A água já é tão linda, por favor. tá falando de coisas saudáveis, pelo amor Não, de por Deus, não favor. inventa, Não vai, né. não vai. Agora, uma coisa me preocupa bastante, que é algo que a gente tem que falar muito sobre, e que faz parte desse programa que a gente está falando, essa DR sobre o cérebro. Dormir, sono. Estamos dormindo bem Não. para a nossa mente? Não. Ó, não Ah, estamos tomando água bem e não estamos dormindo bem. Não estamos nos alimentando bem, mais ou menos. Quer dizer, enfim, mas as duas últimas não estão legais. ó, o sono, ele precisa ter ali suas 7, 8 horas, pelo menos por noite. Agora, é mais uma coisa que interfere na saúde do cérebro, interfere na memória diretamente, né. Fora, aumenta risco de transtorno de ansiedade, dor crônica, um monte de coisa. Atrapalha a qualidade de vida. Quem tem enxaqueca, né, então tudo mais. Bom, tem mais ou menos uns 10, 12 anos, não, uns 12 anos, isso, foi descoberta uma coisa chamada sistema glinfático, que é como se fosse o lixeiro do nosso cérebro. Linfático. Glinfático, esse é o nome. Gente, É o lixeiro do nosso cérebro. E olha só, ele trabalha, sabe quando? quando a Quando a gente gente tá dorme. dormindo. Que Olha. maravilha, né? Então, por exemplo, a proteína do Alzheimer lá, a proteína tal e a beta-amiloide, né? A gente sabe que uma noite de sono ruim é Nossa. suficiente para a gente ter uma redução da depuração dela, da filtragem dela. Então já está ali acumulando no cérebro, né? Então, dormir menos de 6 horas está implicado no aumento de risco de Alzheimer. E quando aquelas pessoas falam assim: "Eu sou uma pessoa noturna". Conversa fiada. Não existe isso. Ser humano não é morcego. Gi, eu falo, ó, olha pra natureza. A natureza tem suas dicas, entendeu? A natureza é muito sábia. Gente, fica invencionice. Eu lembro, é, Gente, tô eu lembro. passada. Não, mas é claro, né? Você vê assim, nossa, eu durmo 5 horas por noite, tô ótimo, né? Tem os dormidores curtos? Tem, geneticamente, né? Eu tava até lendo de um jogador, eu acho que não sei se ele era do Cruzeiro, tá, do São Paulo,
Ele fala que ele dorme 4 horas por noite e a vida dele funciona completamente normal. Não o conheço, né? Mas existe esse tipo de Gente. pessoa que geneticamente modificada é dormidor curto. Mas a maioria acostuma. Só que se acostuma, vem o preço lá na frente. Caramba. Assim, infelizmente ou felizmente, eu fico pensando o que essas pessoas vivem, né? Porque, assim, estudando o sono, pelo menos no meu caso, vocês que acompanham este programa sabem que sou pessoa bipolar. Beijo. Então, para o meu caso, e aí eu fui estudar dentro da questão da bipolaridade, os tipos de bipolaridade, as características, né? O estado misto, principalmente, que é o que eu acabo mostrando. Gente, quando eu não durmo, associado a dias estressantes, que muitas vezes eu não precisava passar por aquilo, porque a gente precisa realmente Uhum. organizar, associado a baixa ingesta de água, sim, porque eu esqueço de beber água. Eu tenho um negocinho de água que me lembra de beber água no celular. A situação vai ficando muito complicada. E eu entro em sofrimento. Por quê? Porque eu vou ficar mais irritada, eu vou ficar mais para baixo, porque o meu é tipo 2, né? Então, é algo que eu percebo hoje o sofrimento em mim, mas não percebia antes. Porque muitas vezes eu ficava acordada até mais tarde. Não, mas não, 5 horinhas eu consigo, Uhum. né? Não, ó, se eu dormir pouquinho, depois dormir do almoço, essa é boa. Se a pessoa deixa de dormir agora, porque ela tem que fazer um trabalho, e fala o seguinte: não, depois do almoço eu durmo. Ah, não tem problema não. Tem como recuperar o sono? Não, esse sono você não recupera, né? Você volta a dormir, mas aquilo que você não dormiu, não dá. Até trabalhador de turno mesmo tem essa dificuldade. Se ele não for uma pessoa assim, muito rígida com rotina, vou dar um exemplo. Saiu do serviço 7 horas da manhã, chegou em casa, foi dormir, dormiu ali até meio-dia, 13 horas, né? Deixa tudo escuro, para realmente Mas aquilo literalmente dormir, né? dormir, né? Não é acordar, dorme 7, acorda 10 e vai fazer as coisas da casa, entendeu? Então é literalmente dormir. Se for uma pessoa muito organizada nesse sentido de rotina, ele consegue ficar bem. Do contrário, eu falo, vem o custo. E assim, quando a gente pensa em política pública, imagina, por exemplo, a gente vive num outro, comparado assim com, infelizmente, comparado com a população geral, a gente vive uma situação muito privilegiada hoje em dia. Mas imagina aquela pessoa que sai do serviço às 6 da tarde e ele demora 2 horas e meia, às vezes até 3 horas para chegar em casa. Nossa. Como é que essa pessoa vai dormir? Ou No tem horário? filhos. Aham, entendeu? Então, assim, você pensar, esse sono prejudicado, né? Essa rotina de vida prejudicada, esse sono prejudicado dessa pessoa que trabalha nessas condições, isso vai ter um custo lá na frente. Aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de doença aterosclerótica, vai aumentar seu risco de AVC, vai aumentar seu risco de demência, anos de vida saudáveis vão ser roubados. E às vezes, assim, você talvez conseguir uma política de transporte adequada é uma política pública Boa. que ajuda. Então, assim, a gente está aqui justamente nesse sentido de pensar nessas coisas, bolar essas coisas, levantar essas possibilidades. Hoje que a neurologia está entrando dentro disso, isso virou uma virou uma política dentro dessas sociedades que discutem a saúde do cérebro, né? Nessas coisas assim que a gente acha que não tem relação nenhuma, né? Não seria tão importante um trabalhador gastar no máximo 1 hora para chegar em casa, Seria maravilhoso. né? Muito mesmo. Não, Assim, queria saber de você o que. Na verdade, eu nem fazer uma pergunta, mas já ir direto ao ponto. A gente está tendo um problema agora, Marco Aurélio, sobre. Viu? Aprendi, Marco Aurélio. A questão das telas, né? uhum, Então, é importante. Tô aqui, meu filho está até falando comigo aqui, aí ele fala: mãe, libera a tela. Não vai rolar. não, Não pronto. vai rolar, querido. Então, todo lugar que você vai, faça esse exercício. Vai na padaria, dá uma olhada no que as pessoas estão fazendo. Eu achei surreal, porque estão com seus celulares, olhando, mexendo,
quase não presta atenção no que as pessoas estão falando. E muitas vezes a gente passa isso para os filhos. Os filhos estão nos vendo, tudo que a gente faz, desde bebezinho, eles estão de olho na gente. Criança, muitas vezes, aprende por imitação. Eu quero saber qual é o impacto que a tela causa no cérebro. Vamos lá. Criança, Vamos começar com a criança. Aumenta o risco de TDAH, aumenta o risco de transtorno de ansiedade, aumenta o risco de autismo. Então, até os 3 anos de idade é recomendado Não. tempo zero de tela a partir disso aí, certo? Eu falo lá em casa, né? Lá em casa foi muito bom tela, né? Com o mais velho, porque vira, digamos assim, barganha para negociar tudo, entendeu? Porque ele tem aqueles minutinhos. Ele foi começar a usar a tela depois dos 3 anos. Primeira vez que ele viu tela. E é só assim, TV, celular, nada, né? É só TV. Eu falei, casa de neurologista não ia deixar de jeito nenhum. Uhum. Aí, assim, bom assim, seguinte, você quer assistir televisão de manhã? Quero, porque ele estuda de manhã, 7h30. Beleza, então você vai acordar cedo, ele tem 4 anos e 11 meses. Você vai acordar cedo, vai tomar seu banho, vai comer, aí você vai ter os minutinhos de televisão. Então tá bom. Faz tudo, então vira o poder de negociação. É bom só nesse sentido. Saudade dessa época. Saudades! É bom só nesse sentido. O mais novinho é muito engraçado, porque assim, o mais velho já não fica vendo, o mais novo nem interessa, né? Então, assim, a genética tá aí, né? Para desenvolver autismo, para desenvolver TDAH, para desenvolver diversos transtornos mentais, tá certo? Aí você vai colocar o ambiente ou não, né? Bom, nos adultos, o que eu mais vejo, assim, por exemplo, é claro que tela hoje e muitas coisas que você tem em tela, elas são preparadas, assim, para você ter algum prazer, aquele prazer imediato, né? E a gente sabe que isso funciona igual, por exemplo, como um vício, né? Igual um tabagismo, droga, igual pornografia, certo? Então tá lá, você tem aquela liberação lá de dopamina, você tem aquele prazer imediato e fica naquilo, entendeu? E acaba, assim, até te atrapalhando mesmo no aprendizado de muita coisa. Às vezes que você não consegue mais parar para concentrar numa coisa e tem que ficar concentrado naquilo mais de 30 segundos. O tanto que atrapalha uma coisa que veio para socializar, tela, né? Tanto que na pandemia a gente usou para poder socializar, só que hoje você faz é separar as pessoas, certo? E socializar também é uma coisa que é diretamente ligada, tem estudo para isso, certo? É diretamente ligada à proteção para quadro demencial. Sabia disso? Sim, sim. Então, A socialização, a socialização. conversa, o lidar com o outro. Claro, aqui a gente tem um nível diferente do que a gente considera socialização, né? Esse foi um estudo muito interessante que ele colocou pacientes com fatores de risco genético para para alguma demência. Então, seja frontotemporal, Alzheimer, alguma coisa assim. Aí ele tinha que, né, fazer atividade física supervisionada, alimentação supervisionada e uma socialização também. Então, pelo menos 2 vezes por semana tinha que visitar um parente, né? Olha só. Às vezes, o que foi feito na Inglaterra, então, às vezes o pessoal mais isolado e tudo mais, né, do ponto de vista de interações, então tinha que visitar um parente. Então, só de fazer isso em pessoas que tinham fator de risco para demência, diminuiu, se eu não me engano, acho que 30%, 40% o risco de desenvolver demência no período de acompanhamento do estudo. Olha só, às vezes a gente quer ver os parentes longe, mas Longe. não, é bom a gente conversar, inclusive, com a tia que pergunta, e aí, meu filho, e as E as namoradas? namoradas. Não tem problema, dá papo pra ela um bocado, vai fazer bem pra você no futuro. E pra ela também. Gente, é importante isso. Uhum. E falta essa socialização. Talvez porque o se relacionar é difícil mesmo. Você lida com a imperfeição do outro. Mas a pergunta é: existe alguém perfeito? Né? Você é perfeito? Eu não sou perfeita. Né? Tenho muitas questões aí que eu trabalho na terapia toda semana. E eu falo isso muito, né? Quando a gente está em sessão terapêutica com outras pessoas. Então, tipo, mas não sei o que eu tenho que fazer. Tem?
Onde? Qual lei Uhum. tá dizendo que você tem? Porque eu sei que a É, gente não pode matar o outro, que a gente não pode, né, fazer isso, fazer aquilo. Mas isso que você está me dizendo? Ficar sem dormir para poder passar roupa? Calma, pera lá, vamos. E aí a gente vai tentar, a gente encontra uma outra situação. Então, tudo é uma questão mesmo da gente. Eu acho que é da gente se conhecer. justamente. Eu fiquei até curioso pra ver, porque tem uma coisa que você consegue olhar o tempo, quer ver? Tempo. Aham. De celular. Quer Ah, ver? o Google Family Link, Não, que é um tem um. aplicativo. Não, os celulares normalmente eles têm uma forma de Ah, você olhar o tem. tempo, né? Que aí Mas eu você não consegue. lembro como é É, que é é bom lá, olhar, não. sabe por quê? Porque assim, juro, já teve gente assim de falar: ah, vamos dar uma conferida? Vamos olhar 8 horas de celular por dia. Como que Nossa. você fica 8 horas no celular? É o tempo de dormir. Outra coisa que eu quero te perguntar. Aquele negócio do arrasta pra cima, sabe? Vídeos Sim. curtos. É ruim pro cérebro mesmo? Justo, é ruim. Por isso que eu tava falando dos 30 segundos, que normalmente eles não têm mais do que 30 Trin... segundos Mas pra agora poder te tem 15, gente. manter a atenção, né? Mas e se você não consegue manter a atenção num vídeo de 2 minutos, eles colocaram para 30 segundos, você não vai conseguir prestar atenção em nada. Não, aí é desse jeito mesmo. Tanto é que, por exemplo, comercial em. Você pega um comercial num aeroporto, vou dar um exemplo, né? Tem. Hoje em dia você não vê mais assim. Aqui no aeroporto de Goiânia, por exemplo, um vídeo passando alguma coisa. É só foto, uma É, cena, no é. máximo isso, que é justamente porque não prende mais a atenção. Gente do céu. A gente precisa voltar alguns passos, né? Sim. Precisamos voltar, porque senão talvez a gente não consiga se relacionar lá na frente. Já pensou a gente ter uma geração cada vez mais diagnosticada com esclerose, com TDAH, com autismo, com tantas outras questões assim? Tá? Enfim, olha, a gente precisa mesmo. Aproveitando o TDAH, transtorno de déficit de atenção. São dois, né? E Hiperatividade. hiperatividade é o TDA. Pode ter o TDA só, né, com predomínio mesmo do déficit de atenção, ou com predomínio de hiperatividade. Bacana, a gente vai falar mais sobre TDAH, nós vamos, sabe, embrenhar nesse assunto, vamos fazer uma série sobre TDAH, mas hoje a gente está falando especificamente de cérebro, tá? Agora a gente estava com um negócio aqui antes de começar a nossa gravação. Quero saber de você daí de casa. O que é mais fácil falar? Cérebro ou cérebro? Eu confesso, Ideia tá do certo? Thiago. Não sei se eu vou apanhar quando eu sair daqui. Que é mais confortável falar cérebro, se pudesse, Cérebro, né? não é? Cérebro. Não, porque o Eu não sei. cérebro. Mas fala sério, se a gente falar cérebro, todo mundo vai É, entender. Entendeu? linguística não é minha praia, mas deve ter um motivo para ser mais confortável para Não, é falar isso. claro, né? Orr. Ao tanto que é Aham. difícil você aprender a falar orr. Arr. Soft. Não é mais soft, de acordo Aham. com o Thiago. Aham. Até o soft, o soft. Para a gente finalizar, Marco Aurélio, Sim, eu vou trazer aqui situações e você vai dizer qual é a melhor opção, tá? certo. Pro cérebro. Ele já falou que podia falar, então. Mas é cérebro, Gente, né, gente? levantar uma polêmica de vez em quando não tem problema nenhum. É bom, gente, é Uhum. bom levantar polêmica. Cadê aqui a minha anotação? Vamos lá. Para dormir, TV ligada ou celular ligado? Tem o NDA também. Com certeza é NDA aí. De preferência, nem ter TV dentro de quarto. Oh, a polêmica. Não Uhum. ter TV dentro de quarto. Eu fiquei sabendo disso há um tempo atrás, mas aí a minha TV já estava instalada lá. Não, a gente Muito tira, põe um tempo. quadro Quase a no gente. lugar, não tem problema. Ui, Tem alternativa. muito bom. Ah, Exercício. só comentar. Sim, Tela, pelo menos 1 hora antes, zero tela antes de dormir. é É o ideal. importante. Pro cérebro aprender que luzinha, por exemplo, luz branca, assim, né, próximo do horário de dormir, não é legal, certo? O ideal, por exemplo, se você só tem luz branca na casa, no cômodo que você tiver, você apaga a luz e deixa do outro cômodo acesa, certo? Se Uhum. tiver aquela luz mais amarela, mais penumbra, Amarela é lá o de casa. ideal. É. Isso, porque o cérebro vai preparando para dormir.
tomar um banhozinho morno, aí você já vai deitar. E uma Tem hora sem gente, tela. tem gente que fala assim, não, mas eu consigo dormir bem. Não, né, gente? Acostumou. O sono fica agitado, não fica de qualidade. Ai, tá vendo? Tá vendo? Uhum. É por isso que o DR de segunda tá aqui para trazer essa informação para você. Agora, em relação mesmo à saúde mental, à saúde do cérebro. Trabalho voluntário ou adotar um bichinho? Ah, acho que qualquer um dos dois, né? O Os importante é dois. não ficar parado. Vou dar um exemplo, né? Entrou aí. O adotar um bicho, eu acho que é super bom por conta daquelas coisas que a gente estava falando, né? Eu acho que pra mim, assim, você socializa de alguma forma. Essa interação que você tem com a natureza, ela é importante. Fora a questão de isso deve mexer alguma coisa na sua imunidade. O Eu que acredito. exatamente, não Eu sei, acredito. certo? Mas deve mexer no bom sentido. Agora, a relação ao trabalho voluntário, imagina, o Marco Aurélio tem 68 anos e aposentou. Não me preparei para aposentar, como, né, a maioria, tá certo? Vou lá e sento na beira da TV. É, Não, que é uma catástrofe isso. não, É uma né? catástrofe mesmo. Porque isso facilita tudo isso que a gente já comentou aqui. Várias vezes assim eu falo, você não sabe o que é que você faz? Vai fazer um serviço voluntário, entendeu? Vai ensinar alguém a fazer alguma coisa, vai aprender a fazer alguma coisa nova, vai distribuir comida à noite, entendeu? Mas não fica parado, pelo amor de Deus. O cérebro, ele se expande ou ele chega a um determinado ponto em que ele para? Sim, por isso que a gente constrói uma reserva cognitiva, né, de memória, vamos colocar assim, ao longo da vida, certo? Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Então, entre os 40 e 50 anos, o cérebro, digamos, começa a diminuir de tamanho, tá? Então, de todo mundo vai reduzir? De todo mundo vai reduzir. Só que se você construiu muito, o que você vai reduzir vai estar tranquilo. Se Show. você construiu pouco, o que você perder já vai te fazer diferença, no sentido de você ser uma pessoa independente ou não. Entendeu? Boa. Então, a gente tem que construir. A gente constrói como? Alimentando bem, fazendo exercício, socializando, fazendo atividade, estudando, certo? Aprendendo coisas novas. Então, a gente constrói ao longo da vida. Bom, a partir dessa resposta, a gente vai já trazer a questão do exercício físico. Caminhada ou puxa-ferro? Eu falo, esse aí é outro que eu vou colocar assim. Se você não faz nada, pelo menos caminha, que você pode caminhar em qualquer lugar, tá certo? Mas todos os dois são importantes. Puxar ferro é importante e fazer caminhada é importante, eles se complementam. Muito bom. Ainda vou conseguir chegar nesse momento, Mas gente. se você Puxa, não faz nada, pelo menos caminha. Pelo menos. caminhar, Uhum. né? E por aí vai. A gente faz lá em casa, eu e o menino, a gente anda devagar, rápido, corre devagar, rápido, corre devagar. Aí a gente vai alternando. Pelo menos é uma forma que a Ótimo. gente tem, Uhum. né? E claro, a minha yoga, que é incrivelmente maravilhosa. Olha, isso aqui não é nada saudável, tá? Mas aí eu quero saber o menos pior, tá? Comer carne vermelha ou carne de frango? Não, todos os dois são importantes também, Calma. né? Frito. Frito? Meu Deus do céu. O melhor é Ah, assado, né? Ou o grelhado. grelhado, Frito isso. jamais. Frito não dá, Em né? nenhum momento. Não, Só na air fryer. não, você pode comer desde que assim, eu comi hoje, beleza, mês que vem você come de novo frito. Não vai Então fazer isso. pode, Poder gente. pode, não vai, o problema é o tal do exagero, Então né? hoje pode. Porque senão eu vou lá naquele negócio de não sei o que, Wings, né? Como É, é que era? Tinha eu um sei qual negócio desse. é. Ia lá, nossa, vou lá comer meu baldinho. Tanto que aquele é gostoso com pimenta, é Não é? delícia. Gente, a gente tem que saber o seguinte, se você tá no crédito, relaxa, No entendeu? débito é que não Aí é que pode. não dá, né? Aí, Justamente. vocês entenderam? Tá vendo? Eu Aham. nem falei que era frito. Mas pode, gente. O Aham. negócio é não comer todo dia, Sem exagero. ok? E Uhum. a última, pra gente falar Tem que ter aqui. prazer nessa vida. Tem, não tem? Uhum. Né? A mesma coisa que é o chocolate,
Claro. né? Aquela Uhum. coisa toda. O docinho da festa de criança, Uhum. que é maravilhoso, adoro, mas eu só posso 3. E depois não pode ser mais outra festa de criança. O problema é esse. Especificamente para as mulheres. Terapia ou reposição hormonal? Terapia que você fala. Terapia para si. Terapia. Ah, tá. Sim, reposição hormonal tem suas polêmicas, né? No sentido de. Fala assim, tem polêmicas, tem muita coisa assim que, por exemplo, quem teve AVC não pode fazer, né? Porque aumenta o risco de ter novos eventos. E eu acho que assim, se você puder, e assim, mas tem gente que sofre muito, né, com climatério e tudo mais, acaba tendo que fazer mesmo. Agora, se você puder fazer terapia, né, trocar tudo isso por terapia, se isso é uma coisa viável pra ti, faça, que não tem coisa melhor do que se conhecer. Olha, eu tô no climatério. Não, eu já tô na menopausa, gente. Tem hora que dá um calor, Uhum. né? Dos infernos. Literalmente é esse. Mas tem hora que fica bom. Até que agora, gente, olha, Uhum. vou falar uma coisa, Marco Aurélio. A gente vai aprendendo que na hora que a gente chega na menopausa, às vezes os ciclos da menopausa, porque a menopausa tem ciclos também, em que a gente sente o para cima e o para baixo, e depois passa um tempo que você não sente tão, depois volta novamente. É, mas é uma questão de ciclo, da gente aprender a lidar mesmo. No meu caso, ainda não fui atrás da reposição. Mas para você, mulher, você fez ou faz reposição, tá tudo certo, né? E aí vai para terapia também, amiga, porque nesse momento, nessa época, a nossa cabeça quer virar a chave. E a última para os homens: entrar num grupo de MMA ou começar a jogar futebol para brigar com os outros também. Nossa, olha só. Porque tem muito isso da violência, da agressividade. Uhum. E eu fico muito preocupada relacionado ao cérebro do homem, né? Eu concordo. Eu acho assim, por mais que o futebol machuca o joelho, eu acho mais tranquilo do que machucar a cabeça. Não é? Uhum. Pois é. Então, eu optaria pelo futebol. E aí vai para terapia, meu amigo. Tá tudo certo um Sim. homem fazer terapia, né? Uhum. Existem momentos e momentos da nossa vida. Doutor Marco Aurélio, agora eu tenho que falar porque a gente está finalizando. Neurologista, obrigada. Eu adorei falar sobre cérebro. Mas o cérebro é essa máquina maravilhosa que está acoplada numa máquina mais incrível ainda, que é o corpo humano, e que a gente precisa cuidar, né? São E tá tudo todos junto. um só. Perfeito. E a gente tem que cuidar mesmo, tem que aprender a cuidar desde cedo, né? Desde que a gente é criança, desde quando a gente nasce, a gente tem que saber que tudo que a gente faz na nossa vida, né, nos leva a ter um cérebro saudável, juntamente levando um corpo saudável, e isso, como eu disse, diminuir os anos de vida saudáveis roubados, né, para as doenças. E vê uma coisa aqui na minha cabeça agora. Uhum. Para quem fez tudo errado a vida inteira, dá tempo, né? Só Dá, fazer claro, certo a tem que partir de começar. agora, O ideal né? é começar, nunca é tarde, né? É. Assim, se você pudesse cuidar, vai ter na hora que a partir daquele momento aprendeu, não, vou correr atrás. Tem uma senhora na internet, falando nisso, chama, acho que é Irmã Marluce, eu acho que é isso. Aham. É muito engraçada essa história, porque ela falou assim, o médico falou que eu ia morrer se eu não fizesse exercício. Essa mulher tem 63, eu acho. Você estava falando do CrossFit, né? Ela virou crossfiteira. Gente, Olha! essa mulher é impressionante. A Vamos atrás mudança de dela vida dela. conversar com Acho que ela. minha irmã Marluz. Depois você dá uma olhada. Então, assim, começou tarde. Ela começou quando ela ouviu, você vai morrer. Começou nessa frase a vida dela. E agora virou crossfiteira. Uhum. Parabéns aos crossfiteiros. Quase que eu não consigo falar. Beijo pra você. Até a segunda que vem. Tchau, tchau.